esse assunto, gestão de vulnerabilidade, ele acabou ganhando até um pouco mais de evidência, além do que é normal, né? Vamos dizer assim. Sempre foi uma preocupação de todos os profissionais de segurança, de tecnologia, só que essa mudança de pegar parques enormes e transformar de home office da noite para o dia aumentou ainda mais essa relevância da gestão de vulnerabilidade. E existem diversas melhores práticas globais, práticas de aplicação, de gestão, de monitoramento, de consolidação de risco. Só que no Brasil, a nossa realidade é um pouco diferente. No Brasil, em especial nas áreas de tecnologia, nós não temos um especialista para cada tipo de produto que existe dentro do parque, nós não temos janelas de mudanças muito declaradas para áreas de negócio, então eu não tenho aquela data específica onde eu posso parar um tipo de serviço, e no Brasil tudo é muito pendente a custo é sempre muito importante. Então, eu vou fazer essa pergunta primeiro para o Nassif e depois para o Franz Vitor. A mesma pergunta na opinião de vocês, o que é um processo de gestão de vulnerabilidades que tem aderência ao mercado brasileiro, levando em consideração essa questão de custo e, obviamente, capacitação e de pessoas qualificadas na área? Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Acho que, assim, você começou muito bem a sua introdução, né, onde você passou todo esse momento, né, das fases que existem em relação à gestão de vulnerabilidade. Existe uma informação que ela é muito importante, que é, a partir do momento que isso é uma pesquisa até que nós, né, da Tenable fizemos, a partir do momento que uma vulnerabilidade ela é apresentada ao mercado, né, ou seja, ela já foi exposta e, assim, a partir do momento que já existe o patch dessa vulnerabilidade, ou seja, já tem uma possível correção, o nosso time de pesquisa, o que ele fez? Ele fez uma análise para entender quanto tempo as empresas identificam que elas estão vulneráveis, né? A média que a gente teve, né, pegando vulnerabilidades, somente vulnerabilidades críticas, né, aquelas que são realmente em relação à segurança bem complicada para o ambiente, a gente teve uma média global de 7 dias que as empresas demoram para detectar que existe a vulnerabilidade dentro do ambiente dela, tá? Ou seja, a gente está dando para o atacante, né, para o hacker, 8 dias de vantagem para que ele consiga explorar seu ambiente, tá? Isso eu estou falando de brincar, não estou falando de corrigir, tá? Então, assim, aí entrando na sua pergunta, né, acho que cada empresa é uma empresa, né? Cada empresa tem que tratar esse processo da forma que se adequa não só a empresa como um todo, né, a infra que ela tem, mas também as pessoas, o time que ela tem. É fato que, assim, ter uma solução, ter um ferramental, ter um processo, né, que consiga fazer que você identifique rápido, pelo menos o que é mais crítico, para você entender o tamanho da exposição que você tem, isso, assim, a gente entende que isso seria a melhor prática, né? Então, primeiro, eu acho que antes disso, né, entender o tamanho do seu ambiente, né, saber o que você tem no seu ambiente, qual é o tamanho do parque, enfim, o que você tem de maquinário ali dentro, de sistema operacional, enfim, de serviços, e aí, a partir daí, entender, obviamente, quais são as principais vulnerabilidades. E com isso, você começa a tratar dentro de um processo onde você define quais são as métricas que você quer atingir, né? Então, eu preciso resolver aquelas que são mais críticas o mais rápido possível, né? Como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu atuo nessa forma? Então, assim, a gente sabe que o custo é muito alto, né? Para você, a remediação, o custo é muito alto, né? Você aplicar o patch é algo que é muito caro, né? A gente acaba não fazendo essa conta, mas se você analisar, isso é muito caro. E aí existem outras boas práticas do mercado, que acho que o Franz vai conseguir explicar melhor, que eu vejo que é bem interessante, mas eu acho que é um pouco disso, tá? Não sei se eu consegui atingir aí a tua pergunta. Perfeito. Franz, por favor. Não, obrigado, Disseu. Obrigado, Nassif. O Nassif comentou um dado para mim que é impressionante. A gente traz dados de ameaças. Para mim é sempre uma coisa super importante porque nos ajuda a ter uma referência de mercado. Sobre a questão de gestão de vulnerabilidades no Brasil, imagine que a gente tem alguns dados que colaboram conosco, né? Para mim, o maior ponto é que equipes geralmente normativas sempre acham que tratar um patch ou aplicar uma correção de software é uma coisa como se fosse marcar um checkbox, né? Eu chego lá, marquei, está aplicado o patch. Então, eu me recordo, quando eu converso com alguns gestores, eles falam, Franz, eu sempre recebo o relatório mencionando vulnerabilidades, risco numa sexta-feira. Ele fala, cara, não consigo dormir no final de semana.
eu tenho um conjunto gigantesco de pets para aplicar, eu não consigo fazer isso em no mínimo um mês e meio, né? Então, para mim, é um pouco também de empatia da equipe de infraestrutura e segurança, porque não é tão simples aplicar isso. Se fosse, todo mundo estaria com os pets aplicados, né? E ainda um dado sobre isso, a gente tem ainda vários problemas. As aplicações são críticas, eu não posso parar. Imagina que eu tenho uma janela de mudança, às vezes, mensal, trimestral, semestral, então eu não posso aplicar aquele patch físico. E aí, contra essas dificuldades, a gente tem, por exemplo, o Gartner falando que a prioridade número 1 de todo gestor de infraestrutura, todo gestor de segurança deveria ser corrigir vulnerabilidades no parque, né? Ou seja, tomar conhecimento dela e aplicar as devidas correções. E se a gente ainda correlacionar o tempo médio de uma vulnerabilidade de aplicação de patches, a gente tem que o tempo médio entre 3 e 4 meses, tá? Que uma empresa consegue aplicar esses patches. Então, um pouco relacionado com o que o Nassif comentou. E se a gente fizer uma correlação com isso, a maioria das brechas de dados que houveram nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, estão relacionadas a vulnerabilidades que já tinham mais de 2 meses e já tinham patch de correção. Então, a gente olhar o WannaCry, Bluekeeper, tudo isso, já 2 meses que já tinham patch por nível do fabricante. Então, ou seja, apesar disso, não podemos falar que é fácil aplicar o patch, porque toda aquela brincadeira e a correlação nós temos que fazer de empatia com a equipe de infraestrutura e a equipe de segurança, tá? Se a gente colaborar um pouco mais com isso e colocar o nosso ambiente brasileiro, a gente tem muitos sistemas legados, então, por exemplo, o Windows 2008 R2, Windows 7, entrou no Windows of Support da Microsoft agora, esse ano. E ainda, se a gente fizer uma correlação com o Work for Home, né, você já está trabalhando mais de casa, é um perigo ainda maior, porque a gente está aumentando os perfis de ataque, né? Então, como abordar esses temas é super complexo e, consequentemente, a gente tem que tratar, porque senão a gente deixa nosso ambiente mais vulnerável, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouco como é que a gente pode mitigar esse risco. Mas pensem que, ou seja, a nossa dificuldade é ainda maior no Brasil, devido a essas correlações que o Victor já comentou, ou seja, equipes que não têm equipes dedicadas para o produto, mas também porque nós temos ambientes legados, nós temos a dificuldade maior por aplicar esse patch, porque é um custo operacional ou um custo financeiro aplicar isso, né? Mesmo terceirizar para uma empresa terceira fazer essas correções a nível de infraestrutura, tem um custo para pagar isso. Se eu tenho uma equipe interna, tem um custo operacional, alocar pessoas para fazer essas correções. Perfeito. Uma pergunta, tem alguém com o som aberto. Tá esperando. Deixa eu ver. Tá escutando normal aí? Tá dando um eco, cara. Pois é. Pronto, agora melhorou. Acho que é o perfeito. Pensando até nesse cenário, né? Vocês dois comentaram o que está acontecendo é o seguinte, né? Existem as tecnologias para identificação e, mesmo assim, dentro das empresas, a janela, o tempo de exposição de uma vulnerabilidade, né? Que é o tempo entre o momento que a vulnerabilidade se tornou conhecida até a correção, ainda é grande. Por exemplo, às vezes chega aí em cenários aí de 4 meses, como o Franz comentou, né? E eu vi recentemente, até por isso que quando nós tivemos a ideia de fazer esse webinar, eu fiz essa composição de Tenable e Trend, que o portfólio dos dois acabam se completando muito nesse ponto da gestão fim a fim. Por quê? Existe o custo altíssimo ali da aplicação da vulnerabilidade, também existe o custo alto da identificação de quais vulnerabilidades realmente podem gerar impacto ao negócio. Por quê? Um grande questionamento da área de segurança, e com razão, é que toda vez que você faz um scan de vulnerabilidade, você vai apontar lá 1 bilhão de vulnerabilidade para ser tratado, e o cara tem 3, 4 analistas do lado, tem uma base de risco lá de vulnerabilidade que é extremamente técnica e não está relacionado ao negócio, ao business score do cliente, e aí ele fica, às vezes, tratando vulnerabilidade que não é tanto foco, ao invés de realmente reduzir o risco operacional. Pensando nisso, começando de novo aí pelo CIF, é correto afirmar, obviamente, que quanto maior o tempo de exposição, maior o risco, né? O que na visão da Tenable existe dentro do processo Tenable para reduzir o risco e ajudar o cliente a identificar o que realmente é importante?
Então, assim, fazendo uma análise do mercado, né, o comum, né, que as empresas hoje costumam fazer é fazer uma análise crua, digamos assim, em cima do CVSS. Né? O CVSS é a nota de risco dada para uma vulnerabilidade no mercado, é o mais conhecido, digamos assim. Né? O ponto é que quando você faz uma análise, por exemplo, vamos pegar o ano passado, né, a gente teve quase 19 mil vulnerabilidades publicadas no mercado. Tá? Quando você faz uma análise via CVSS, a gente fala, a gente tem uma métrica, né, a gente tem uma pirâmide que a gente costuma falar assim, que 70% ou mais das vulnerabilidades, no ano passado foi quase 72% das vulnerabilidades expostas, elas eram de criticidade alta ou crítica, né, que seriam os dois níveis mais altos aí, que geralmente é onde as empresas tomam ação. Ou seja, se você faz uma análise de uma empresa que ela tem 10 mil vulnerabilidades, a gente está falando que 7 mil ela teria que corrigir. Né? E assim, é praticamente impossível fazer isso. Né? Você não tem tempo, porque na semana seguinte ou no mês seguinte, talvez, aquele número vai aumentar. Né? Aquele número, com certeza, ele vai aumentar. Então, é muito difícil. Então, a forma como o CVSS calcula a criticidade, né, de uma vulnerabilidade é muito crua, é muito fria, digamos assim. Né? E aí, o que a gente traz para o mercado, né, como o nosso principal ponto da ferramenta? Né? A gente tem uma tecnologia chamada VPR. O que é o VPR? A parte onde a Tenable reprioriza a criticidade de uma vulnerabilidade. Ou seja, a gente pega a vulnerabilidade, faz uma análise, né, com Threat Intel, né, inteligência de mercado, né, não só nossa, mas também de outros fabricantes, para poder entender se aquela vulnerabilidade está sendo utilizada realmente no mercado, se a gente está vendo que ela estão tentando atacar, se já tem um exploit para ela, né, já tem algum kit que você consiga explorar aquela vulnerabilidade, se já tem, por exemplo, em grupo hacker ou em dark web, grupos comentando sobre aquela vulnerabilidade, se já tem algum malware, por exemplo, né, você tem um malware que usa uma vulnerabilidade para se espalhar, né, como o WannaCry, por exemplo, você vê que o poder de destruição dele é muito rápido. Não é nem que ele é muito grande, mas ele é muito rápido, né, porque ele é automático. Então, a gente pega essas informações e, baseado, né, em toda essa análise de mais de 150 pontos de informação que a gente tem, a gente consegue repriorizar uma vulnerabilidade e falar para você, olha, presta atenção nessa vulnerabilidade aqui porque ela é muito crítica, e essa outra, por exemplo, que o CVSS falou que ela é crítica, não dá tanta atenção agora, porque o kit dela de exploit, enfim, a vulnerabilidade em si, ela não está sendo explorada, ou o kit exploit está em POC, não tá 100% efetivo, então você não precisa olhar tanto para esse cara aqui agora. Vamos olhar só realmente para o que importa. Então, com isso, cara, a gente consegue fazer uma redução do que? Vulnerabilidade crítica, que existe dentro do seu ambiente. Né? Uma outra coisa que a gente faz também é a criticidade do ativo. Né? Então, a gente faz uma análise da criticidade do ativo. Então, a gente escaneia um ambiente, a gente consegue entender que um servidor que tem um SQL, tem conexão com a internet, ele é muito mais crítico do que um notebook. Né? E uma vulnerabilidade crítica nesse servidor, ele tem que ser tratado muito mais rápido, né? Com muito mais efetividade, né? A prioridade tem que ser muito maior do que no notebook. Então, quando a gente junta essas duas tecnologias, a gente consegue entregar para os nossos clientes, né, uma redução onde ele precisa olhar realmente para 3%, de 3% a 5% de vulnerabilidades que ele tem que tratar no momento zero, tá? Então, a gente consegue trazer um benefício do tipo assim, dar um exemplo que eu acho bem bacana dentro do nosso produto, olha para essas 10 vulnerabilidades aqui, que você vai reduzir o maior impacto, ou seja, você vai eliminar o maior número de vulnerabilidades nos seus ativos mais importantes, né, reduzindo a maior quantidade de superfície de ataque do seu ambiente. Então, eu saio de resolver 8 mil vulnerabilidades para resolver 10 vulnerabilidades, né, aplicar 10 patches, né, tendo a maior efetividade possível dentro do ambiente. Então, isso é uma diferença muito grande. Estou falando de redução de 3%. A gente teve um cliente, agora só para finalizar, essa semana, né, semana passada, na verdade, né, a gente fez um trabalho nele e ele rodou um scanner comum, ele tinha 1.400 vulnerabilidades no ambiente, né, rodando um scanner simples. Quando a gente passou isso para dentro da nossa solução, a gente reduziu essas 1.400 vulnerabilidades para 12 vulnerabilidades que ele tinha que corrigir, que seriam aquelas que realmente tinham algum tipo de impacto no ambiente dele que poderia ser explorada. Né? Então, assim, com isso eu acho que qualquer time de TI consegue resolver o problema do ambiente. Eu acho que é muito mais fácil. Até seguindo nessa ideia, Nassif,
eu acho que no final isso já ajuda muito a questão da empresa conseguir fazer uma gestão de risco sobre a parte de vulnerabilidades, porque antes era uma coisa muito fria. Sim. O máximo que você correlacionava de informação dentro da empresa, para quem já tinha esse controle, que no Brasil ainda não era a maioria, não é a maioria, inclusive, é a questão de igual a criticidade do ativo versus a criticidade do CDC para chegar no valor de risco. Ninguém tem isso. Então, só que muitas vezes é frio esse número, porque às vezes você tem lá uma vulnerabilidade técnica crítica, mas a forma de exploração dela não, é muito difícil, ninguém vai explorar, ninguém está usando isso, como você mesmo disse. Mas mesmo assim você acaba jogando ali para a área de infraestrutura, para a área de desenvolvimento, a camada de correção, que é aí a dor, que geralmente o medo de gerar disponibilidade, ou um sistema legado onde já não existe mais pets, que é onde eu acho que a trade acaba se encaixando muito bem. Então, Fans, o que você pode falar sobre essa pergunta? Não, perfeito. Eu acho que assim, priorizar é sempre algo essencial. Então, ou seja, você contou muito bem a questão do VSS, criticidade, ou seja, se tem exploits naquele ambiente, para aquele tipo de vulnerabilidade, está sendo explorado em algum lugar no mundo, né? E também com a criticidade dos assets, né? Só para, antes de responder ainda, se a gente correlacionar esses itens, por exemplo, com... Ainda gosto de comentar um exemplo, né, que é o Bluekeeper, né, do ano passado, que é mais ou menos de maio, e a gente, os nossos laboratórios detectaram que depois de 2 meses, que a vulnerabilidade já tinha uma correção de software, ainda existiam mais de 800 mil dispositivos vulneráveis, inclusive no nosso reporte anual, uma review de segurança do ano passado, tá? E, o custo de uma brecha, mais ou menos, se a gente pensar mundialmente, é de 3,8 milhões, tá? Uma brecha de dados. Então, ou seja, são dados ainda muito críticos, né? Então, como é que eu posso priorizar esses dados, né? Posso priorizar essas ações que eu posso tomar e que eu devo tomar, segundo Gartner, segundo grandes especialistas, inclusive NIST, enfim, entre outros. A Trend entende que isso é uma dinâmica super crítica, entende que os clientes vão ter um esforço muito grande para fazer essas aplicações, mesmo que seja um escopo menor. E aí, por isso, a gente lançou em 2008 uma alternativa chamada Virtual Patching. O que significa isso? A máquina está vulnerável, existe vulnerabilidade a nível de, por exemplo, sistema operacional, a nível de aplicações. A gente entende que sistemas legados são comuns, a gente entende que, inclusive, por exemplo, aplicações como Java 6 ainda continuam rodando no ambiente do cliente, apesar de já não ter mais suporte do fabricante. Mas também entendemos que, mesmo com sistemas operacionais mais novos e com aplicações mais novas, ainda assim vão ter vulnerabilidades, né? Se a gente olhar, por exemplo, o caso da Equifax, nós tivemos uma exploração, por exemplo, uma vulnerabilidade do Apache. E no dia que o Equifax foi a público comentar sobre isso, saiu outra vulnerabilidade crítica do Apache. Que também permitia, por exemplo, explorar. Então, ou seja, provavelmente não conseguiram fazer essa aplicação, porque estavam tentando corrigir e arrumar insumos para justificar a brecha de dados passada. Então, para ajudar isso, permite que o cliente aplique uma correção a nível de software, então, ou seja, aquela vulnerabilidade está blindada, ninguém consegue explorá-la, tá? Isso é feito com um deploy de uma regra de IPS, 2 KB, tá? E ele deixa de estar vulnerável no PAC, ou seja, reduz a superfície de ataque, mas que aquele ambiente não está mais vulnerável. Então, nossas grandes armas para proteger contra esse tipo de vulnerabilidade, é a questão da camada de proteção com Virtual Patch. Isso pode ser feito a nível de rede, pode ser feito a nível de agentes, tá? Já blindar para que ninguém consiga explorar essas vulnerabilidades, como foi, por exemplo, esses casos que eu comentei com vocês. E, o outro item ainda é a questão da empatia, né? Não é só marcar um checkbox para aplicar fisicamente o patch, mas pode ser feita uma integração, por exemplo, inclusive com a Tenable, para que a gente consiga implementar isso já. A Tenable descobre a vulnerabilidade, a gente implementa essa regrinha de Virtual Patch. Aí sim, é só marcar o checkbox. Perfeito. Até entrando nesse desenho de integração, teve perguntas aqui, e aí tem 2 que cabem com o momento, então não vou deixar para o final, tá? A primeira perguntou qual é o período, a frequência indicada, falando do nível brasileiro, para fazer essa análise, essa gestão. Complementando com isso, Nassif, essa especialmente para você, né, que é da parte de análise, ainda tem a possibilidade de fazer isso de modo contínuo, né? Se você puder falar sobre o que você está vendo do ponto de vista de análise para gestão de vulnerabilidade, de período, de frequência, e falar um pouco dessa questão de forma contínua seria interessante. Tá, vamos lá. Só para começar, não existe uma fórmula mágica, obviamente, para a questão de periodicidade. Acho que cada um tem que adaptar para o seu ambiente. Desde que você tenha ferramental,
que permita com que você consiga fazer isso da forma simples possível, né? Que seria não marcar o checkbox, mas clicar num botãozinho e falar, eu quero fazer uma análise agora, tá? Se você tem isso, né, e aí como é que a gente funciona, né? A gente tem 3 tipos de formas de escanear o ambiente. Uma é a gente, né? Então instalam a gente na máquina. Mas tem que instalar a gente em todos os servidores? Não. A gente vai instalar a gente naquelas máquinas que são remotas. Nesse período, por exemplo, de Covid, as máquinas estão fora do ambiente. Então, como é que eu continuo a entender? Elas estão fora do ambiente, mas se conectando no ambiente. Né? Então, como é que eu consigo entender se essa máquina está vulnerável ou não? Né? Você pode instalar um agente nessa máquina e, a partir daí, o próprio processamento é local. Tá? Dá para fazer horário de produção? Dá. A gente roda isso em horário de produção. Tem alguns clientes rodando isso o tempo todo, aí, não de forma contínua, mas rodando esquedulado durante o dia. Não tem impacto nenhum na máquina. A segunda forma que a gente tem que fazer é através de um scanner de rede. Então, eu coloco um scanner na rede e faço uma análise de todo aquele ambiente. E é importante comentar que a gente não identifica só a vulnerabilidade de sistema operacional, de aplicação. A gente vai olhar para ativo de rede também, porque é muito importante. Eu costumo brincar, né? Você compra aquele mega firewall, mas esquece de atualizar ele. Né? Então, o firewall pode ter uma vulnerabilidade também. E aí é como você contratar um zagueiro e o zagueiro no primeiro jogo faz o gol contra, né? Então, assim, você tem que olhar para esses ativos também e ver se eles existem vulnerabilidades. Então, o scanner de rede, ele além de olhar para todos os servidores, máquinas, enfim, ele consegue também olhar para todos os ativos de rede. E existe uma terceira opção, que é a parte contínua que o Dirceu comentou. Ou seja, eu estou monitorando todo o tráfego de rede, né? E todo o tráfego de rede que está acontecendo no meu ambiente, a partir do momento que eu identifico que tem uma máquina nova se comunicando na minha rede. Eu só peço desculpa que o meu cachorro está bem irritado aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas acontece quando a gente faz essas coisas de casa, né? Mas a parte contínua, né? Então ele fica escutando todo o tráfego de rede, a partir do momento que ele identifica que tem alguma máquina nova, né, que nunca sofreu nenhum processo de escaneamento de vulnerabilidade, se comunicando pela rede, ele primeiro avisa o administrador, ou seja, existe uma máquina nova no ambiente, e segundo, ele dispara um scan para essa máquina para poder identificar se ela tem algum tipo de vulnerabilidade ou não, tá? E isso é bem importante. E aí entra depois o ponto de integração, que eu não sei se você vai puxar esse assunto mais para frente, Dirceu, você já pode disparar agora. Pode seguir. Tá bacana. Então, assim, qual a periodicidade? Eu acho que, respondendo a pergunta um pouco mais direta, né? Depende de cada ambiente, depende da estratégia que você vai adotar. A gente tem formas para você criar estratégias diferentes. Isso em relação ao scan. Você pode rodar todo dia. Alguns clientes que eu tenho, eles rodam scan todo dia no ambiente mais crítico dele, tá? Para poder pelo menos entender, né, o mais rápido possível se ele tem uma vulnerabilidade ou não. E para o que é menos crítico, né, que não tem conexão com a internet ou que não tem uma criticidade, algo muito importante para o ambiente, ele roda isso semanal, tá? Aquele scan mensal está deixando de existir. Scan trimestral, então, esquece, porque a cada trimestre seu mundo já é completamente diferente. E aí, como é que você responde isso, né? Responde através de integração. Então, a gente tem a plataforma completamente aberta via API, a gente tem N integrações com o mercado, então tem integrações, por exemplo, que a gente pode fazer com soluções de Service Desk. Uma vez que eu descubro a vulnerabilidade, eu já automaticamente abro o ticket, né, e esse ticket ele cai na ferramenta de Service Desk, falando de uma forma mais simples, né? E a pessoa lá que pega o chamado, ela vai tratar, a partir do momento que ela fecha o chamado, a ferramenta de Service Desk ela pode comunicar a gente também para reescanear aquela máquina e ver se realmente foi corrigido aquele problema. Se não foi corrigido, não deixa o chamado fechar, tá? A gente pode fazer, por exemplo, integração com plataformas de SOAR, né, para ter orquestração de todo o ambiente. Então, identificar uma vulnerabilidade nova, começa a tomar ações. Ou pode fazer uma integração através com a Trend, onde uma vez que a gente tenha, né, identificou uma vulnerabilidade, a gente pode repassar isso para a solução da Trend, e a Trend vai lá e faz a parte de proteção do Virtual Patch. Tá? Então, a gente tem mais de 60 integrações no nosso portfólio, não dá para falar de todas aqui, mas eu acho que é um caminho onde você consegue automatizar o processo. Tá? Perfeito. Ô, Franz, pensando que hoje, como o Leonardo falou, a frequência da análise do scan de vulnerabilidade tem se tornado cada vez maior, como que você entende que a Trend consegue ajudar os clientes a também corrigir essas vulnerabilidades ou minimamente mitigar as vulnerabilidades em um tempo hábil melhor e com impacto menor ao negócio? Não, perfeito. Você já, bem pontuado pelo Nassif, você já identificar cada vulnerabilidade tem que tratar de forma diferente, não posso ter uma regra básica de X dias, né, para escanear, tanto
que o Gartner e o NIST falam de vulnerabilidades críticas e RAID tem que ter uma correção em 2 dias, tá? Ou seja, no máximo 2 dias. Tá? Então é muito pouco provável que a gente tenha um scan, normalmente, na média, vai ter algo semanal e ainda assim vai ter grandes gaps, porque, ou seja, uma vulnerabilidade que sai hoje, como é que eu vou tratar só semana que vem? Isso não é impossível. Você tem ferramentas que automatizem isso e consigam corrigir isso em tempo menor. Do nosso lado, o que a gente pode sempre integrar? Essa questão do Virtual Patch, ou seja, imagine que através da integração com a Tenable, a gente pode receber as informações via API, como comentou o Nassif, e já implementar esse patch virtual. Esse patch virtual vai ser uma regra de IPS, então, ou seja, recebi uma requisição que a máquina de IPU 92.168.1.100 tem uma vulnerabilidade, eu posso automaticamente aplicar a regra de acordo com o CVE. Né? E são 3 tipos de regras. Bom, uma é a vulnerabilidade, uma é essa da exploits, porque pode ser que exista um exploit de uma vulnerabilidade que ainda é desconhecida por nós, ou seja, um 0D, né? Então, um 0D, uma vulnerabilidade dia 0, perdão. E o outro são as regras smart, ou seja, são comportamentos anômalos que nós temos visto no mercado, que estão relacionados a alguma campanha de um APT ou alguma campanha nova de algum ataque, e também podemos fazer essa integração. Do lado da Trend Micro, um item que nós podemos, inclusive, ser bem conservadores se tem uma crítica acessível para o mercado, o cliente pode marcar um checkbox que automaticamente ela é aplicada nos servidores ou nos assets, sem nem saber se aquela máquina é vulnerável ou não. Tá? Então, para ambientes mais conservadores, inclusive, isso pode ser feito. E lembrando, para mim, o ideal é sempre identificar que existe uma vulnerabilidade. Então, ou seja, a integração, por exemplo, com a Tenable, validando que aquela vulnerabilidade existe, aquele asset tem um asset que está exposto, então aplicar automaticamente através dessa integração. Tá? A gente reduz menos processamento da máquina, menos processamento de rede e é mais efetivo relacionado àquele ambiente. Tá? E aí, se a gente ainda comparar ainda um pouco sobre as vulnerabilidades, como eu comentei com vocês, né, a gente teve, só no ano passado, um crescimento de 171%, 171%, ligado a vulnerabilidades, crescimento de vulnerabilidades de nível high. Tá? Ou seja, está se tornando cada vez, se a gente olhar o número de descobertas de vulnerabilidades anual, está só crescendo esse número, tá? Inclusive de vulnerabilidades de forma genérica e vulnerabilidades de dia 0. Tá? Isso para qualquer setor. Tá? Inclusive, por exemplo, os setores que a gente pode começar, que é o setor de automação, que ainda são mais críticos do que o nosso. Né? Automação, ICS, se o sistema de TI é criado para durar 10 anos, de automação é criado para durar 30. Então, esses caras têm uma prioridade ainda maior passando a tratamento de vulnerabilidades. Inclusive, Fran, você comentou sobre automação. Eu estive acompanhando alguns fóruns de desenvolvimento de honeypot, justamente para começar a identificar novos tipos de ataques, né? E o tipo de honeypot que anda crescendo mais com o desenvolvimento da comunidade são os voltados para automação. Estão simulando a exposição de redes de automação na internet, porque está crescendo muito, de forma muito dinâmica, a quantidade de ataques direcionados a esse segmento, e como você bem pontuou, são segmentos que às vezes ficam 30, 20 anos aí sem atualização. E ainda você tem um outro cenário, Franz, que na minha opinião vai aumentar a nossa criticidade, que aí é um pouco foge de automação, que é a questão de lei geral de proteção de dados. Então já aconteceu lá na Europa, lá com o GDPR, do roubo de informação seguido de sequestro, ou você paga ou eu divulgo, basicamente é isso, tá? E todo ataque, independente de como ele foi feito, ele depende de uma vulnerabilidade para conseguir um acesso a um sistema. Então essa vulnerabilidade passa por pessoas, passa por ferramentas, enfim, tem N camadas. E na sua opinião, Fran, você acha que a Lei Geral de Proteção de Dados torna essa questão de gestão de vulnerabilidade ainda mais crítica? Não, com certeza. Ainda só pegando o gancho sobre automação, a gente inclusive lançou o Brasil tem várias normativas ligadas a isso. Se a gente olhar a GDPR, é um item super importante. A maioria dos clientes utilizam o NIST para correlacionar com melhores práticas, e o NIST trata drasticamente a abordagem de vulnerabilidades. GDPR fala de tratamento de vulnerabilidades, LGPD também. Se a gente pegar a normativa 4658 do Bacen para instituições financeiras, instituições de pagamento, também trata gestão de vulnerabilidades. E a gente tem ainda, sobre automação, em 2018 o governo federal lançou um decreto comentando que toda empresa de infraestrutura crítica deveria ter um orçamento anual para investimento de segurança. Tá? Então, se a gente relacionar todos esses itens, falam de vulnerabilidades. E falam de vulnerabilidades por quê?
né? Falo de vulnerabilidades porque, como a gente colocar o Gartner, a gente colocar NIST, esses caras falam que tratar vulnerabilidades é o principal item, ou seja, temos prioridade número 1. Eu brinco que os caras não são programadores que escreveram no relatório, se fosse a prioridade 0, né? Então, para mim, esse é um grande item. Só para automação, a Trend tem os EDI, o Zero Day Initiative. Inclusive, se algum de vocês descobrirem alguma vulnerabilidade, pode publicar os EDI, pode fazer uma conta e cadastrar. Os EDI, inclusive, fazem uma oferta. Só para vocês terem ideia, tem um cara no ano passado que ganhou $400 mil só vendendo vulnerabilidades para a gente, tá? Foi o cara que descobriu, inclusive, a vulnerabilidade no Tesla, no carro, tá? Então, só de automação foram 300 vulnerabilidades novas para ambiente SCADA e CS, tá? E as normativas, para mim, vêm para ser um grande desafio, porque cobram o tratamento de vulnerabilidades. A normativa 4058 do Bacen, voltada ao setor financeiro e pagamento, inclusive, fala que você tem que encaminhar todos os incidentes que houveram no parque. Então, você tem que encaminhar sua política de segurança, você tem que encaminhar os incidentes que houveram, e depois o Bacen pode correlacionar e falar, calma aí, você falou que fazia isso aqui, tratava vulnerabilidades dessa forma, e aconteceu isso aqui. Se você tratasse dessa forma, não teria acontecido. Então, inclusive, pode ter sanções, e as sanções, tanto do Bacen quanto da LGPD, são muito altas, né? Eu posso chegar a 50 milhões ou 2% do faturamento da empresa. Já 2 incidentes do ano pode significar a falência de uma companhia, né? 4% de faturamento é muito alto, né? Exatamente. Às vezes os 4% de faturamento é maior que o lucro. Exatamente. Até complementando aqui um pouco da fala de vocês, quando nós falamos de integração, dentro da ISH, toda a solução Tenable e a solução da Trend, nós temos a capacidade de entregar isso como serviço hoje. Então, no nosso processo de gestão de vulnerabilidade, isso é uma solução modular nossa, né? No módulo mais completo, né, onde nós temos mais serviços agregados, nós temos, obviamente, a solução de Virtual Patch da Trend, nós temos soluções de UAF, e nós temos o Tenable, tudo como um serviço. E integrando todas essas camadas, nós usamos uma solução de orquestração, né, um SOA, onde ele vai aderindo os processos e tem capacidade de, por exemplo, se uma vulnerabilidade identificada ali pela Tenable tiver uma criticidade acima de X, e já tem o Virtual Patch lá disponível para a aplicação, chegar na mensagem do administrador de segurança do cliente a opção de aplicar ou não aquilo de forma automática. Então, se ele clica lá no celular dele, entendi o contexto, entendi a criticidade, entendi que tem uma forma de correção, quero aplicar agora, ele dá um sim, o próprio SOAR vai lá no trend e habilita a regra para aquele servidor crítico. Então, no caso da ISH, nós usamos efetivamente uma solução de orquestração até para entender e desenhar o processo de acordo com cada necessidade do cliente. Isso tudo acaba sendo um serviço pago mensalmente, sem nenhum investimento. Mas até aproveitando esse gancho de integração, o Nassif, tem o Cristiano Pereira, ele comentou que já tem o Virtual Patch da Trend, e gostaria de saber se a integração do ponto de vista da Tenable, como que funciona, se é complicado, se você puder falar um pouco mais sobre isso. Posso. Então, na verdade, a gente tem 2 tipos de integração, né, do lado da Tenable. A que a gente constrói, né, então, são as que a gente constrói, a gente suporta. Então, a gente tem algumas delas prontas, que não é o caso, por exemplo, né, nesse caso específico com a Trend. E a gente tem a que os nossos parceiros constroem para consumir, né, as nossas informações e poder utilizar. No caso da Trend, especificamente, eu não tenho certeza, talvez o Franz, eu não sei se ele sabe também, mas porque seria uma integração mais do lado da Trend. Porém, né, o que eu costumo ver, né, eu tenho alguns clientes que ele construiu, né, do lado dele, como a API não é nada muito complexo, então você tem uma API no meio do caminho que você consegue consultar uma informação para poder buscar uma determinada, como a gente usa nomenclatura de mercado, é a mesma nomenclatura que a Trend tem, então para você fazer esse check, esse cross de referência é a mesma coisa, mas o que eu tenho mais visto, Cristiano, é realmente essa integração sendo feita através de SOA. E exatamente porque, independente de ser patch virtual ou não, ainda é um patch, né? Então você também não pode sair aplicando no seu ambiente sem testar, sem fazer uma análise, porque você pode parar uma aplicação, né? Digamos que você tem uma aplicação que roda numa porta qualquer, né, que não é uma porta de mercado, e aquela vulnerabilidade ela ataca essa porta especificamente. É uma coincidência, mas pode acontecer. E se você bloqueia essa porta, você para a aplicação. Então, assim,
como qualquer patch, apesar de ser mais rápido, né, você não ter o risco de impactar o sistema operacional, né, de parar o sistema operacional, ou seja, você marcou, testou, não funcionou, você desmarca, para de funcionar, né, é tão simples quanto isso. Fran, se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? Mas, pelo que eu conheço, é tão simples quanto isso, né, não é aquele binário que você tem que instalar, mexer em DLL, uma série de coisas. O que geralmente a gente vê é através de um SOA, você ter todo esse workflow, como o Dirceu explicou, né? Você faz o cross, né? Faz o check de referência no lado, eu tenho a vulnerabilidade, eu tenho do lado da trend, existe um patch virtual, e aí você tem um processo no meio, cara, testa em homologação, por exemplo, testa em algum tipo de servidor que é menos crítico, validou aquilo ali, joga isso para um servidor de produção. E isso tudo feito através de realmente workflow de aplica, não aplica, instala, não instala, né? Então, assim como o patch, a gente tem que pensar nessa integração da mesma forma, né? Você não pode, por exemplo, deixar o WSUS automático lá para estar instalando tudo enquanto é patch, senão a gente sabe o que acontece aí, né? Pelo menos, acho que umas 2 vezes por ano, alguma empresa para porque a Microsoft lançou um patch que destruiu o sistema operacional. Então, da mesma forma, você tem que pensar como nessa integração, tá, Cristiano? Seja através de um SOAR, ou seja através de uma API que você construa internamente, mas que faça parte do seu fluxo aí de chamado, enfim, de alguma ferramenta de controle que você tenha. Tá? E o que é interessante, Nassif, quando nós falamos de SOA, quando nós utilizamos aqui na ISH, você tem várias formas de tomar ação baseado no contexto, né? O primeiro é que no processo de gestão nosso, quando nós trabalhamos com vulnerabilidades em SOA, por exemplo, para cada fase é um registro no sistema, seja de chamado ou de Security Analytics, de SecOps do cliente. Cada um é um processo. Uhum. Então, vamos supor, a Athena identificou uma vulnerabilidade, eu abro um chamado, associo ao próprio SOA, no caso, ele gera mais contexto, gera informação e aí ele vai acrescentando o chamado até chegar na cadeia de decisão, ou seja, a pessoa que é responsável por aquilo. Quando chega nele, já chega numa janela de tempo bem curta, porque já foi feito, o SOAR ele faz de forma automática, baseado em várias integrações, muitas vezes já chega nele a possibilidade de tomar uma decisão através do próprio sistema de chamados. Uhum. Então, por exemplo, quando nós usamos dentro de casa, por exemplo, ServiceNow. Lá no ServiceNow, dependendo de como ele responde aquele chamado, o próprio SOAR já pega aquilo da fila para tomar uma ação na solução da trend, enfim, na solução de WAF, e já vai tomando aquelas decisões e vai registrando chamada até o fechamento, ou seja, ele gera todo o contexto. Por isso que é muito importante sempre quando nós falamos aí de SOAR como base de integração. E uma outra coisa que é interessante sempre utilizar é muito comum que a gente tenha várias bases de inteligência que ele tem acesso e que às vezes ele não explora. Por exemplo, temos clientes aqui que têm soluções da Trend. E as soluções da Trend, ela consome a inteligência da própria Trend. E quando nós usamos o SOA, nós podemos consumir essa própria inteligência para, por exemplo, fazer uma análise de vulnerabilidade no ativo A, B ou C, baseado no insumo que a Trend está gerando, sobre alguma característica de mercado, característica de ambiente. Então, assim, a integração, ela sempre vem de todos os lados. E o maior desafio, acaba quando nós temos nossa solução de SOA, é justamente desenhar o processo dentro da ferramenta. Porque é o que era o DLP há 10 anos atrás. Era uma baita ferramenta, mas se você não coloca o que o DLP tem que fazer, ele não serve para nada. O SOA é o mesmo cenário, né? E até seguindo nessa hora, eu tenho 2 perguntas, aí uma pro Nassif e outra pro Franz, aí eu vou fazer em momentos separados. Ô Franz, muitas pessoas aqui não sabem, mas a parceria entre ISH e Trend, ela é recente, né? E aí, na sua opinião, Franz, o que você acha que com essa parceria ISH e Trend, nós podemos levar aos clientes como um diferencial competitivo? Não, para mim o maior benefício, ou seja, encontrar vulnerabilidades e expor é a primeira parte, né? Se eu depois conseguir indicar quais são as prioritárias, como integrar, como implementar isso, como trabalhar de forma rápida, isso é a forma engenhosa de tratar vulnerabilidades, tá? E prática. Então, a meu ver, a grande parceria é juntar esses 2 pontos, tá? Ou seja, descobrir que existe uma vulnerabilidade naquele parque e automatizar essa implementação desse virtual patch. Ou seja, para mim, esse conjunto é super importante. Eu vejo mais os clientes perguntando, Franz, beleza, eu tenho vulnerabilidade, sei que eu tenho, mas como é que eu consigo automatizar? Por isso, como é que eu consigo comprovar, né? Porque o gestor que trabalha de infraestrutura e segurança recebe um relatório.
e ele fica desesperado. Você já viu, o que eu vou fazer? Eu tenho final de semana para fazer isso. Então, como é que eu consigo fazer um check? O que eu tenho de vulnerabilidade no meu parque e o que eu tenho de correção. Para mim, isso é... Eu pensando como se eu fosse um gestor e tendo empatia com os gestores que estão presentes aqui no papo, é saber que eu tenho X vulnerabilidades, e que as X vulnerabilidades são protegidas e que eu não tenho superfície de ataque mais, e que eu não estou suscetível a um ataque, por exemplo, como o Bluekeeper, que explora uma vulnerabilidade da RDP, ainda mais nesse momento de work for home, todo mundo trabalhando de casa, que é uma vulnerabilidade de todos, tem RDs expostos. Saber que eu tenho uma vulnerabilidade me deixaria sem dormir, né? Me deixaria desesperado por um tempo. Então, essa junção por parte da SH de identificar vulnerabilidades e tratá-las de forma rápida, para mim, é um grande diferencial. E como gestor, eu olharia com ótimos olhos, sabe? Porque isso me permitiria estar mais seguro, inclusive menos ansioso com o que poderia acontecer. Bacana. E Nassif, no caso com a Tenable, né? Nós fechamos aí, a parceria já existe, já tem algum tempo, inclusive foi um ano muito bom, o ano passado, nosso, mas agora, esse ano, nós fechamos uma parceria de MSP, né? Para levar essa oferta aí para os nossos clientes de forma mensalizada, até a própria plataforma aí da Tenable SaaS, o Tenable.io, tudo mais. Do seu ponto de vista, qual o principal benefício que nós podemos levar aos clientes nesse modelo? Tá, até eu acho que assim, como o ISH, conheço o ISH há anos, né, já trabalha há anos juntos aí, então, o que eu posso, primeiro, eu acho que é o conhecimento que vocês têm, né, independente de ferramenta, né, gestão de vulnerabilidade é um processo, né, e você criar mais um processo na empresa, ele acaba sendo complicado, às vezes, pelo tempo que você não tem, então, a experiência que a ISH já tem em fazer esse tipo de atividade, né, de criar o processo, independente da ferramenta, mas criar o processo, realmente, entre descobrir ativo, descobrir vulnerabilidade, remediar e entregar um resultado, né, que não seja um resultado você tem 10 mil vulnerabilidades, mas algo mais concreto realmente, que você entenda qual é o risco que a sua empresa está correndo. Isso, eu acho que essa Gala tem uma expertise gigante, tem pessoas, né, que têm esse conhecimento, que é o principal, né, nesse mundo. E aí, falando do MSSP, eu vejo como essa parceria muito, muito interessante, porque as empresas adquirirem, colocarem mais uma ferramenta dentro do portfólio delas interno, né, para ela gerenciar isso, muitas vezes acaba se tornando um pouco complexo, né, porque você tem que ter time treinado, pessoas que olhem para aquilo ali, né, não é simplesmente colocar aquela ferramenta e ficar puxando relatório, né, você tem que olhar para aquilo ali e realmente resolvendo. Então, eu acho que essa parceria, né, você dá a opção para os clientes, né, de comprar essa tecnologia como serviço e poder, além de ter a tecnologia de gestão, né, ter o resultado que ela vai te entregar, também ter todo o processo de maturidade, de melhoria do processo de gestão de vulnerabilidade, né, maturidade desse processo, uma análise mais detalhada do ambiente, toda a parte de inteligência humana que vocês têm, né, eu acho que isso traz um grande benefício. Sem contar em relação a questões financeiras também, que eu sei que nesse ponto vocês são imbatíveis aí no mercado. O importante é levar sempre a melhor solução, né? Exatamente. Vou abrir aqui agora para o pessoal fazer perguntas, tá bom? Então, quem tiver pergunta pode deixar aqui no chat. O Everton acabou fazendo uma aqui agora. Eu vou até responder, mas por favor, Nassif e Franz, se quiserem colocar mais alguma coisa assim, então se à vontade, tá? A pergunta foi se existe alguma integração entre o Tenable e o tipping point da Trend, tá? De novo, as soluções de ambos os lados, elas têm APIs. Então, se já não tiver integração nativa publicada no site, é possível desenvolver de forma muito simples, que geralmente essas APIs são bem simples de consumo. Você pode desenvolver ou dentro de casa, ou a ISH Tecnologia pode te ajudar nesse desenvolvimento dessa integração, ou novamente através de um SOAR, que ele seria como se fosse um gateway para fazer com que esses dois se comuniquem de uma forma mais inteligente, gerenciando essa comunicação. Basicamente é isso. Eu não sei se o Franz ou o Nassif querem colocar mais alguma coisa, mas a ideia é essa. Não, se me permite um minuto só, sobre esse item de integração, com certeza já a APIs é uma palavra que está sendo muito utilizada no mercado e todo mundo pensa que é uma coisa complexa, né? Na verdade, pensa em uma nova interface, tá? Ou seja, a API é uma interface diferente de integração. E, bom, é muito comum a gente utilizá-la e eu acho que isso é um grande benefício, inclusive, da integração com
através da SH, né? Ou seja, eu consegui ver esses dois mundos, falar as APIs da Tenable e falar as APIs da Trend Micro. Isso permite esse meio de campo super legal, inclusive trazer casos de uso também, né? Ou seja, não é só integrar, também trazer casos de uso, né? Isso é um grande diferencial. E especialmente com o Tipping Point, a nossa IPS de rede é quem faz o Virtual Patch nível de rede, tá? Como nós temos para nível de endpoints e servidores, o Deep Security, o Cloud One, tá? E especificamente no Tipping Point, a gente tem uma funcionalidade chamada EVR, que permite a integração entre os reports que são feitos pela Tenable e as regras que vão para o Tipping Point, tá? Então, tem uma funcionalidade chamada EVR que pode ajudar nesse... Lembrando aí o público também que nós temos a capacidade de fornecer todas essas soluções, inclusive as suas integrações, SOAR, até o desenho dos processos como um serviço, tá? Mas também, obviamente, podemos vender as soluções de forma separada. Nós estamos aqui abertos, efetivamente, a levar uma reunião pontual com cada um de vocês, sanar as dúvidas. O Nassif está aqui para nos ajudar, o Franz, assim como todo o time aí da Tenable, da Trend e da ISH. Estamos aí à disposição. Vou abrir aqui para a Hanan fazer aqui o encerramento, tá bom? Mas já agradeço aí, Léo, Franz e a todo mundo aí que dispôs de um tempo para participar aqui conosco.